muita gente pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se a gente não tiver humildade, é mesmo que nada, porque as pessoas vão se afastar da gente, as pessoas não vão gostar. E Deus quer o quê? Que a gente se mantenha humilde. Ele diz, vale mais um bom nome, porque se eu tiver amizade com todo mundo, não tiver intrigas, eu posso estar precisando ali de alguma coisa e uma pessoa vem e me ajuda. E isso é uma pessoa que tem um bom nome. Então Deus aí quer o quê? Que Ele ensina a criança no caminho certo. O que quer dizer com isso? Nós também somos crianças, tem onde nós estamos aprendendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a cada dia que a gente amanhece, a gente está aprendendo mais. E Deus ele quer que a gente faça isso. Que a gente já viveu muito, a gente sabe as coisas que o mundo acontece. Então, as crianças ainda estão aprendendo. Então, Deus quer que a gente repasse isso. É para elas saber o caminho certo e o errado. E o que está acontecendo hoje, principalmente nas escolas? As pessoas estão ensinando, desviando o caminho das crianças, ensinando elas a fazer as coisas erradas, porque aprendem em casa ou aprendem na rua mesmo. Que a gente sabe que a criança é o reflexo dos pais, né? Que os pais ensinam que a criança aprende. Que ela vai fazer aquilo, ela vai ver aquilo você fazendo, ela vai querer fazer igual, porque viu você fazendo. Então Deus ensina a criança o caminho certo para que ela permaneça no caminho certo no futuro. Então Deus diz, eu ia ler outra passagem também que fala sobre a família, que no começo foi Eva e Adão que foi a primeira família. Naquele tempo já tinha intrigas que era Caim e Abel, que teve aquela morte, a primeira morte do mundo, praticamente, não sei se foi o segundo pecado, porque o primeiro foi de Lúcifer, né? Acho que foi o terceiro pecado, que já tinha a maçã. E Deus diz, cresça e se multiplicai-vos, porque naquele tempo Deus ele acabou perdoando Adão e Eva. Ele não permitiu que eles voltassem, mas Deus ainda estava cuidando deles, como ele continua hoje em dia, quando ele mandou o seu Filho único para poder tirar todo o pecado da humanidade. Aí Deus também, o que é que ele diz? Eu estava lendo um livro que conta uma história que diz... Ela começa assim, tinha um certo homem que ele estava em casa, só que ele era da igreja, só que na casa dele tinha muita coisa errada. Aí Deus disse que um dia ele ia visitar ele, só que o que é que ele fez? Ele pegou a sala todinha, limpou a sala, colocou Bíblia, colocou um monte de coisa na sala, só que no quarto dele tinha o quê? Tinha revista do mundo, tinha drogas, tinha um monte de coisa, e na cozinha tinha bebidas, um monte de coisa lá também. Aí Deus foi visitar ele, aí quando Deus entrou na casa dele, Satanás veio por trás, pela porta de trás, e começou a bater. Aí um foi lá, olhou assim, o que é que você quer? Ele abre que eu quero entrar. Aí Deus pegou e saiu, aí o homem foi, voltou de novo. Aí Deus disse que ia voltar no outro dia. Aí Deus foi lá e voltou de novo. Aí foi, Satanás veio do mesmo jeito, bateu na porta e entrou de novo. Fez tudo que ele queria dentro de casa e saiu. Aí Deus disse, no outro dia também eu vou voltar aqui, no outro dia também. Aí o homem, cansado disso, né, porque Deus estava na sala, mas Satanás continuou vindo, batendo na porta. Aí ele perguntou para Deus, Senhor, já que o Senhor está aqui, por que é que Satanás continuou batendo na porta de trás? Aí Deus disse para ele, olha para ele, na sua casa, qual foi a parte que você me deu? Apenas a sala, não foi? Porque na sala é a única coisa que tem aqui, onde você me adora é só na sala. A sua cozinha, seu quarto, você guarda todas aquelas coisas. Você pensa que eu não sei mais, você sabe o que você fez. Aí, no outro dia, Deus disse, aqui no outro dia eu vou voltar de novo. Aí foi como fez. Tudo que tinha de errado na casa dele, ele jogou fora. Aí Deus visitou ele de novo e viu que ele tinha feito a limpeza na sua casa. Aí Satanás veio e bateu na porta de novo. Aí, Deus, mas, ele perguntou, Senhor, mas eu limpei tudo que tinha aqui, tudo de errado. Continuei as minhas orações, fiz jejum. E mesmo assim ele continuou batendo na minha porta. Deus disse, pois agora deixe que eu que vou atender a ele. Porque você limpou a sua casa. Aí Satanás viu, quando foi abrir, bater a porta, Jesus atendeu. Ele disse, perdão, foi engano, e foi embora. Então é isso que Deus quer com a gente. Limpe a nossa casa e a nossa alma, para que Ele possa ter a nossa proteção. Você acaba querendo bater de frente com Satanás, mas sozinho você não tem força. E é isso que Deus quer que a gente faça com a gente. Limpe a sua mente, a sua casa, permaneça no caminho de Deus, porque se Satanás bater a sua porta, como nessa história, Deus vai estar lá e Ele que vai retirar Satanás da sua vida. Porque tudo que Ele quer é que a gente continue fazendo isso, deixando apenas a sala para Deus e o resto da casa para Satanás, que é o que a gente faz hoje em dia. Às vezes a gente
pessoa chama a gente para a igreja, a gente faz o quê? Ah não, tem muita coisa para fazer, eu não vou. Aí o que a gente está fazendo? Às vezes a gente chega na igreja, deixa o nosso coração em casa e vai como se fosse com apenas um, como é que chama? Mais um culto, né? Como se não fosse para nada, mas Deus não quer isso. Ele quer que a gente leve o nosso coração, a nossa mente para lá, deixe tudo do mundo em casa, esqueça seus problemas, vá para Deus, porque Ele sempre vai ligar para a gente, porque